Meu nome é Camila, tenho 29 anos e trabalho como gerente de vendas numa concessionária. Sempre fui independente, daquelas mulheres que ganham bem, têm seu próprio apartamento, seu carro. Namorava o Bruno há 3 anos, um engenheiro que conheci num evento de trabalho. Ele parecia perfeito, bonito, bem-sucedido, atencioso, até descobrir quem ele realmente era. Tudo começou quando resolvi dar uma surpresa para ele no apartamento dele numa sexta à noite. Tinha chave, obviamente. Estávamos juntos há bastante tempo e eu sempre chegava sem avisar. Comprei uma garrafa de vinho, comida japonesa que ele adorava. Estava animada para passarmos a noite juntos. Quando abri a porta, ouvi vozes no quarto. Risos. Uma voz feminina que eu não reconhecia. Meu primeiro impulso foi ir embora, fingir que não tinha visto nada, processar aquilo depois. Mas algo me fez ficar. Caminhei em silêncio até o corredor. A porta do quarto estava entreaberta. Vi Bruno na cama com uma mulher. Não foi o choque da traição que me apavorou. Foi o que ele estava falando. Ela é patética, ele dizia rindo. Completamente apaixonada por mim. Faz tudo o que eu quero. Paga metade das minhas contas, me dá presente caro e ainda acha que somos um casal feliz. A mulher riu também. Coitada, deve ser feia. Não é feia, mas é, sei lá, chata, grudenta. Fica me mandando mensagem o dia inteiro, quer saber onde estou, com quem estou. É sufocante, mas ela ganha bem, então vale a pena manter. Eu senti o sangue gelar nas veias. Não era só traição. Ele estava me usando. Há 3 anos. E ela não desconfia de nada? A mulher perguntou. Nada. É muito ingênua. Acredita em tudo que eu falo. Semana passada inventei que ia viajar a trabalho e passamos o fim de semana inteiro juntos, enquanto ela ficou em casa como uma idiota. Eu lembrava daquele fim de semana. Tinha ficado triste porque ele ia viajar. Comprei um monte de coisa para cozinhar quando ele voltasse. Mandei mensagens dizendo que estava com saudade. Ele respondia dizendo que também estava com saudade, que mal podia esperar para me ver. Saí de lá em choque, mas não disse nada. Precisava pensar, processar. Durante dias agi normalmente. Bruno continuava carinhoso, me beijava, dizia que me amava. Mas agora eu sabia que era tudo mentira. Cada gesto de carinho era calculado. Resolvi investigar. Descobri que a mulher se chamava Letícia, era advogada. Moravam praticamente juntos há mais de 1 ano. Nas redes sociais dela, encontrei fotos dos dois em restaurantes, viagens, momentos íntimos, no mesmo período que ele estava comigo. Quando finalmente confrontei Bruno, ele nem tentou negar. Riu na minha cara. E daí, você descobriu. Quer um prêmio. A frieza dele me assustou mais que a traição. Era como se ele tivesse tirado uma máscara e mostrado quem realmente era. 3 anos, Bruno. 3 anos da minha vida. E 3 anos dos seus presentes caros, da sua grana pagando meus boletos, do seu apartamento quando eu queria transar e ela não estava disponível. Foi um bom negócio. Terminei com ele na hora. Peguei a chave do meu apartamento, bloqueei ele em tudo. Pensei que seria o fim. Estava muito enganada. 2 semanas depois, comecei a receber mensagens de números desconhecidos. No início, eram inocentes. Oi, Camila, como você está? Estou com saudade. Eu bloqueava, mas sempre aparecia um número novo. Depois as mensagens ficaram mais perturbadoras. Você não deveria ter me deixado. Nós vamos voltar, querendo ou não. Você me deve 3 anos da sua vida. Começou a aparecer no meu trabalho. Ficava no estacionamento, dentro do carro, só observando. Quando eu saía para almoçar, ele estava lá. Quando chegava pela manhã, ele estava lá. Nunca se aproximava, só ficava me olhando. Fiz boletim de ocorrência, mas o policial disse que ele não estava tecnicamente fazendo nada ilegal. Estava em via pública, não tinha me ameaçado diretamente. As mensagens escalaram. Vi que você almoçou naquele restaurante italiano ontem. Você estava linda de vestido azul. Eu não tinha postado nada nas redes sociais. Ele estava me seguindo.
Seu vizinho do 304 é muito simpático. Conversamos sobre você hoje cedo. Meu sangue gelou. Ele estava no meu prédio, conversando com vizinhos. Procurei o Sr. Antônio do 304. Ele confirmou que um rapaz tinha perguntado sobre mim, dizendo que era meu namorado e que estava planejando uma surpresa. Mudei as fechaduras. Instalei câmeras. Avisei o porteiro que Bruno não podia mais subir. Mas ele sempre encontrava um jeito. Gostei do seu pijama novo. O rosa fica lindo em você. Eu tinha comprado aquele pijama 2 dias antes e só tinha usado dentro de casa. Ele estava me observando através das janelas. Fechei todas as cortinas, mudei minha rotina, comecei a sair e chegar em horários diferentes. Nada adiantava. Ele sempre sabia onde eu estava. Você não pode fugir de mim, Camila. Somos almas gêmeas. Você vai entender que me ama de verdade. Vou fazer você me perdoar. Uma noite, cheguei em casa e a porta do meu apartamento estava destrancada. Tinha certeza absoluta que tinha fechado. Entrei devagar, com o coração disparando. Não tinha ninguém, mas ele tinha estado lá. Sabia porque tinha uma rosa vermelha na minha cama e um bilhete. Em breve vamos estar juntos para sempre. Chamei a polícia, mas não tinha sinais de arrombamento. Bruno era esperto. Tinha conseguido uma cópia da chave de alguma forma. Instalei uma tranca extra daquelas que só abrem por dentro, mas isso não me dava segurança. Se ele tinha conseguido entrar uma vez, conseguiria de novo. As mensagens viraram ameaças diretas. Você acha que pode viver sem mim? Vou provar que não pode. Se eu não posso te ter, ninguém pode. Você me fez perder a Letícia. Agora, vai pagar por isso. Descobri que Letícia tinha terminado com ele depois que descobriu que ele estava me perseguindo. Aparentemente, mesmo para ela, aquilo estava demais. Uma manhã, encontrei meu carro com os 4 pneus furados. Câmeras de segurança do prédio tinham sido vandalizadas na noite anterior. Outra vez, cheguei no trabalho e minha mesa estava cheia de rosas vermelhas. Ninguém viu quem deixou. O segurança disse que um entregador tinha deixado, mas não tinha registro de nenhuma entrega. Comecei a dormir mal, sempre sobressaltada com qualquer ruído. Parei de sair sozinha. Minha irmã veio passar uns dias comigo porque eu estava apavorada. Foi numa quinta-feira que tudo piorou. Voltei do trabalho e ele estava dentro do meu apartamento, sentado no sofá da sala, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Oi, amor. Estava esperando você. Tentei correr, mas ele foi mais rápido. Me segurou pelo braço forte. Calma, só quero conversar. Bruno, me solta, vou gritar. Não vai gritar nada. Vamos sentar e conversar como pessoas civilizadas. Ele estava diferente. Os olhos tinham uma fixidez assustadora, como se estivesse drogado ou em surto. Me forçou a sentar no sofá ao lado dele. Você está me deixando louco, Camila. Não, durmo, não como direito. Perdi meu emprego porque não consigo me concentrar em outra coisa que não seja você. Bruno, a gente terminou. Você mesmo disse que só estava comigo por interesse. Eu menti. Disse aquilo para impressionar a Letícia. Sempre amei você, sempre, e você me abandonou quando eu mais precisava. A voz dele estava estranha, infantil. Ele realmente acreditava no que estava dizendo. Nós vamos recomeçar, ele continuou. Vou mudar, vou ser o homem que você merece, mas você precisa parar de fugir de mim. Bruno, isso não é amor, isso é obsessão. Você precisa de ajuda. Ele ficou irritado, me apertou mais forte. Não fala assim comigo. Eu sei o que é amor. Você que não entende nada. Consegui me soltar e corri para o quarto, tranquei a porta. Liguei para a polícia pelo celular, sussurrando. Ele estava batendo na porta, gritando. Camila, abre essa porta. A gente precisa resolver isso. Eu te amo. Por que você não entende que eu te amo? Se você não abrir, eu vou derrubar. Quando a polícia chegou, ele tinha ido embora. Janela da cozinha estava aberta. Tinha saído por ali. Consegui uma medida protetiva, mas papel não para maluco.
Bruno continuou me perseguindo, só ficou mais cuidadoso. Agora usava disfarces, carros diferentes, sempre encontrava formas de burlar a segurança. Tive que mudar de cidade, pedi transferência no trabalho, mudei meu número, fechei todas as redes sociais. Comecei uma vida nova em outro estado, mas ainda tenho pesadelos. Acordo no meio da madrugada achando que ele está dentro de casa. Toda vez que vejo um homem parecido na rua, meu coração dispara. Não consigo mais namorar ninguém. Como confiar em alguém depois de descobrir que a pessoa que você ama é capaz de te usar por anos e depois te perseguir como um animal? O pior é saber que ele ainda está por aí. Às vezes recebo mensagens de números bloqueados. Só uma palavra: saudade. Sei que é ele. Sei que ele não desistiu. Meu nome é Adriana, tenho 36 anos e sou costureira em uma pequena oficina de concertos em Aracaju, Sergipe. Passo os dias entre máquinas de costura, bainhas, ajustes de vestidos e uniformes, com o zumbido constante das agulhas e o cheiro de tecido novo. Sou casada há 10 anos com o Fábio, motorista de aplicativo que roda a cidade até tarde, levando passageiros. Temos uma filha, a Sofia, de 6 anos, que adora brincar de desenhar roupas comigo, sonhando em ser estilista. Nossa vida é simples. Moramos num apartamento de 2 quartos, com varanda cheia de plantas que eu cuido com carinho. O Fábio é um homem paciente, mas distante, sempre preso no trânsito ou no celular, respondendo clientes. Eu amo ele, amo a Sofia, mas há 8 meses fiz algo que mudou tudo. E agora estou pagando um preço que não imaginava. Conheci o Lucas numa tarde quente, quando ele trouxe uma jaqueta de couro para consertar o zíper. Ele é tatuador, dono de um estúdio no centro, com braços cobertos de desenhos e um jeito de falar que mistura humor e intensidade. Tinha 34 anos, solteiro, e uma energia que me puxava como um ímã. Ele voltou outras vezes, sempre com uma peça pequena para ajustar, mas ficava mais tempo do que precisava, conversando sobre a vida, os desenhos que fazia, as histórias dos clientes. Eu me pegava rindo, algo que não fazia há tempos. O Fábio, com suas noites longas e silêncios, não notava mais meus sorrisos. Mas o Lucas notava. Começamos a trocar mensagens. Primeiro, sobre o trabalho dele. Depois, sobre coisas pessoais. Ele falava dos sonhos de abrir um estúdio maior. Eu contava do meu desejo de ter uma marca própria de roupas. Era fácil me abrir com ele, como se ele entendesse uma parte de mim que eu tinha esquecido. O caso começou num fim de semana, quando o Fábio levou a Sofia para visitar a avó em Itabaiana. Fui ao estúdio do Lucas, supostamente para entregar uma camisa. Não entreguei nada. Ficamos juntos, entre as paredes cobertas de esboços e o som de música baixa. Depois disso, nos encontrávamos sempre que dava. No estúdio dele, depois do horário, ou num flat alugado na orla, onde ninguém perguntava nada. Cada encontro era uma mistura de paixão e culpa. Eu sabia que estava traindo o Fábio, destruindo o que construímos, mas não conseguia parar. Até que o terror começou. A primeira coisa que notei foi o cheiro, um odor estranho, como metal enferrujado, que aparecia do nada na minha oficina. Eu checava tudo, máquinas, tecidos, lixeiras, mas não encontrava a fonte. Pensei que era algo na rua, mas o cheiro me seguia, aparecendo em casa, no carro, até no quarto da Sofia. Era sutil, mas constante, como se estivesse grudado em mim. Tentei ignorar, mas então vieram os bilhetes. O primeiro estava na minha bolsa, escrito à mão em papel amassado. Você acha que ele não vê? Meu coração parou. Não contei para o Lucas, achando que era só uma brincadeira de mau gosto, talvez de alguém da oficina. Mas outros vieram, escondidos em lugares que só eu encontrava. Dentro de um rolo de linha, na gaveta da minha mesa, até no bolso do casaco que eu usava. Você não merece ela. O que você fez tem um preço.
Comecei a ficar paranoica. Checava as trancas da oficina, olhava por cima do ombro na rua, evitava ficar sozinha. Uma noite, enquanto costurava, ouvi um som, um arranhar lento, como unhas contra madeira, vindo da parede dos fundos. Apaguei as luzes, pensando que era alguém do lado de fora, mas o som parou. Quando voltei no dia seguinte, encontrei uma agulha de costura cravada na minha cadeira, com um fio vermelho enrolado, como se fosse uma mensagem. Contei para o Lucas e ele ficou sério. Disse que já tinha recebido um bilhete no estúdio. Ela não é sua. Ele achou que era um ex-cliente, alguém com ciúmes, mas eu sentia que era mais, muito mais. As coisas pioraram. Comecei a encontrar marcas na minha pele, pequenos arranhões como se algo tivesse me tocado enquanto eu dormia. Apareciam nos braços, nas costas, sempre finos, como feitos por uma lâmina. Eu não contava para o Fábio, mas ele notava que eu estava estranha, perguntava por que eu acordava no meio da noite, suando, checando as janelas. Eu mentia, dizia que era o calor, mas ele não acreditava. Uma noite, acordei com o som de algo caindo na cozinha. Levantei, tremendo, e encontrei uma tesoura, minha tesoura de costura, no chão, aberta, apontada para a porta do quarto da Sofia. Não havia ninguém, mas o cheiro de metal estava tão forte que eu quase vomitei. Então vieram as fotos. Chegavam por e-mail, de um endereço impossível de rastrear. Eram imagens minhas com o Lucas, no flat, no estúdio, até uma de nós dois num café, tirada de um ângulo que mostrava meu rosto claramente. Cada e-mail tinha uma frase: você destruiu ele, você vai pagar por ela. Eu não sabia quem era ele ou ela, o Fábio, a Sofia, o Lucas. Tentei parar de ver o Lucas, disse a ele que precisava acabar, que estava com medo. Ele concordou, mas vi o alívio nos olhos dele, como se ele também sentisse algo errado. Achei que isso resolveria tudo. Não resolveu. Os arranhões na minha pele ficaram piores. Acordava com cortes mais profundos, sempre em lugares que eu podia esconder com roupas. Uma noite encontrei um bilhete na minha cabeceira. Você não pode fugir do que fez. A letra era trêmula, como se escrita com raiva. Comecei a dormir com a luz acesa, a trancar a porta do quarto, mas os sons continuaram. Arranhões, batidas, leves. E às vezes um sussurro baixo, como se alguém estivesse do outro lado da parede dizendo meu nome. O Fábio começou a desconfiar. Me perguntava por que eu estava tão nervosa, por que checava o celular toda hora. Eu não podia contar, mas alguém contou por mim. Numa noite o Fábio chegou cedo do trabalho. Eu estava na sala tentando distrair a Sofia com um desenho. Ele entrou com uma expressão que eu nunca tinha visto. Olhos vermelhos, mãos tremendo. Jogou um envelope na mesa. Dentro, fotos minhas com o Lucas, tiradas em momentos que eu achava que ninguém via. Quem é ele, Adriana? A voz dele era um misto de raiva e desespero. Tentei negar, mas ele tinha mais. Prints de mensagens, um vídeo de nós dois entrando no flat. Alguém tinha mandado tudo para ele, com uma nota. Ela traiu você. Ela traiu a Sofia. Ele gritou. Disse que eu tinha destruído nossa família, que nunca mais confiaria em mim. Pegou a Sofia e foi embora, dizendo que precisava de espaço. Isso foi há um mês. Agora vivo sozinha no apartamento. A Sofia está com o Fábio e só a vejo aos domingos quando ele deixa. A oficina está quase falida. Não consigo costurar sem tremer, sem sentir o cheiro de metal ou ouvir os arranhões. Os bilhetes continuam. Você pagará por tudo. Os cortes na minha pele não param. Ontem, acordei com um talho fundo no braço e o sangue manchou os lençóis. Ao lado da cama, havia uma agulha, cravada no travesseiro, com um bilhete. Você cortou o que era seu. Não sei quem está fazendo isso. Não sei se é o Lucas, o Fábio ou alguém que sabe do meu segredo. Mas toda noite ouço os arranhões, sinto o cheiro e vejo as marcas no meu corpo. E sei que, quem quer que seja, está cada vez mais perto, esperando o momento de me fazer pagar de verdade. Meu nome é Rafael.
Tenho 38 anos e o que vou contar aconteceu há 2 anos, mas ainda me acorda no meio da noite suando frio. Não é uma história de fantasmas ou coisas que não explicam. É sobre traição, sobre como a pessoa que você mais confia pode esconder algo que te destrói. É sobre Marina, minha namorada por 4 anos, e como o que ela fez mudou tudo o que eu pensava sobre amor, confiança e segurança. Eu sou engenheiro civil, trabalho numa construtora em Belo Horizonte. Minha rotina era puxada. Acordava às 5h30, tomava um café preto forte, dirigia até o escritório ou algum canteiro de obras e passava o dia entre cálculos, reuniões e vistorias. Não era glamuroso, mas eu gostava. Tinha orgulho de ver prédios subindo, pontes tomando forma. Meu sonho era abrir minha própria construtora um dia, pequena, mas minha. Meu medo? Ficar preso na mesma rotina para sempre, sem conseguir crescer. Marina sabia disso. Ela era minha parceira, minha confidente, ou pelo menos era o que eu achava. Marina trabalhava como designer gráfica, freelancer, o que significava que ela passava boa parte do tempo em casa, no nosso apartamento no bairro Buritis. Era um lugar simples, mas nosso, com uma vista bonita, das monticas que cercam a cidade. Nos conhecemos num curso de fotografia 5 anos atrás. Eu era péssimo com câmeras, mas ela me conquistou com o jeito que explicava as coisas, paciente, rindo das minhas fotos tortas. Namoramos, fomos morar juntos e eu achava que estávamos construindo algo sólido. Planejávamos uma viagem para o Nordeste, talvez comprar uma casa maior. Ela falava em adotar um cachorro. Tudo parecia no lugar. Mas, no começo de 2023, as coisas mudaram. Marina começou a agir de um jeito estranho. Ela sempre foi organizada, mas passou a ser quase obsessiva com a privacidade. O notebook, que antes ficava aberto na mesa da sala, agora estava sempre trancado com senha. Ela recebia chamadas e saía do cômodo para atender, falando baixo. Quando eu perguntava, ela dizia que era um cliente chato ou minha mãe. Você sabe como ela é. Eu não queria desconfiar. Amava Marina, confiava nela. Mas o jeito que ela evitava meu olhar, o jeito que mudava de assunto rápido, começou a me corroer. Eu tentava ignorar. No trabalho, me jogava nos projetos, ficava até mais tarde, como se o cansaço pudesse apagar a desconfiança. Mas à noite, em casa, era pior. Marina parecia distante, mesmo estando ali. Às vezes, ela ria de uma mensagem no celular e, quando eu perguntava, desconversava. Uma vez vi ela digitando rápido, o rosto iluminado pela tela, e quando me aproximei, ela fechou o aplicativo na hora. Nada, só vendo um meme, ela disse, mas a voz tremia. Meu estômago embrulhava, mas eu não queria ser aquele cara. O ciumento, o controlador. Então engolia o sentimento e seguia em frente. Tudo desmoronou numa sexta-feira, em abril. Eu tinha saído cedo para uma vistoria numa obra em Contagem, mas o cliente desmarcou na última hora. Voltei para casa por volta das 14 horas, coisa rara. Quando entrei, Marina não estava na sala, mas ouvi vozes no quarto. Meu coração disparou. Pensei em chamar por ela, mas algo me fez ficar quieto. Caminhei devagar até a porta do quarto, que estava entreaberta. Lá dentro, Marina estava sentada na cama falando ao telefone. Não era uma chamada de trabalho. Era pessoal, íntima. Eu sei, amor, mas a gente precisa tomar cuidado, ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. Ele não pode saber. Ainda não. Meu mundo parou. Fiquei ali congelado, ouvindo enquanto ela falava com alguém que claramente não era eu. Ela riu, um riso que eu não ouvia dela há meses, e disse coisas que não vou repetir, porque ainda doem como se fosse ontem. Saí do apartamento sem fazer barulho. Voltei para o carro e dirigi sem rumo por horas. Não sabia o que sentir. Raiva, tristeza, humilhação. Tudo junto. Naquela noite, confrontei Marina. Não tinha como fingir que nada aconteceu. Mostrei que ouvi a conversa, perguntei quem era.
Ela tentou negar no começo, mas desabou em lágrimas. Era um cara chamado Tiago, alguém que ela conheceu num projeto freelance. Ele era cliente, mas as conversas logo viraram algo mais. Não, foi planejado, Rafa, ela disse chorando. Eu não sei como aconteceu, mas eu me apaixonei. Apaixonou. Essa palavra foi pior que qualquer soco. 4 anos juntos e ela se apaixonou por outro. Eu podia ter gritado, quebrado coisas, mas só senti um vazio. Perguntei há quanto tempo. 6 meses. 6 meses de mentiras, de noites em que ela dormia ao meu lado, enquanto trocava mensagens, com ele. Perguntei se ela queria terminar e ela não respondeu. Só chorava. Peguei uma mala, joguei algumas roupas dentro e fui para casa de um amigo, o Leandro, que me deixou dormir no sofá dele. Os dias seguintes foram um inferno. Eu não conseguia trabalhar direito, meus projetos atrasavam e meu chefe começou a perceber que eu não estava bem. Mas o pior não era a traição, era o que veio depois. Uma semana depois de sair de casa, comecei a receber e-mails estranhos. Não era spam comum, eram mensagens pessoais, mas sem remetente claro. Você acha que sabe de tudo, mas não sabe, dizia uma. Outra tinha uma foto minha tirada de longe, saindo do escritório. Meu coração gelava toda vez que abria a caixa de entrada. Tentei rastrear, mas os e-mails vinham de contas temporárias, impossíveis de identificar. Contei para o Leandro, que achou que podia ser algum trote, mas então as coisas pioraram. Recebi um pacote no trabalho sem remetente. Dentro tinha uma carta escrita à mão. Você não devia ter mexido na vida dela. Junto, uma foto minha e de Marina, tirada meses atrás, num churrasco com amigos. Minha imagem estava riscada com caneta vermelha. Não contei para a polícia porque não sabia por onde começar. Mas comecei a sentir ele, quem quer que fosse, em todo lugar. No mercado, no trânsito, na rua. Um carro que me seguia por 2 quadras a mais do que o normal. Um olhar de um estranho que parecia durar tempo demais. Confrontei Marina de novo. Liguei para ela, exigindo respostas. Ela jurou que não sabia de nada, que Tiago era só um cara normal, que ele não faria algo assim. Mas havia medo na voz dela, como se ela mesma não acreditasse nas próprias palavras. Perguntei sobre ele, e ela deixou escapar que Tiago tinha uns amigos estranhos, gente que ela não conhecia direito, mas que ele mencionava de vez em quando. Não insisti. Cortei o contato com ela ali, mudei de número, mudei de e-mail, até mudei de apartamento. As mensagens pararam, mas o medo, não. Eu não sabia se era Tiago, se era alguém ligado a ele ou se era outra coisa que Marina nunca me contou. O que eu sabia era que minha vida não era mais a mesma. Perdi a confiança nas pessoas, no amor, em mim mesmo. No trabalho, me tornei o cara que só faz o básico, porque não consigo mais me jogar nos projetos como antes. À noite, checo as trancas da porta umas 5 vezes antes de dormir. E pior, ainda penso nela, não na Marina que me traiu, mas na Marina que eu achava que conhecia. E isso, mais do que qualquer e-mail ou carta, é o que me assombra.